Existe um momento na vida de toda pessoa extraordinária quando algo desperta dentro dela, um olhar que não aceita mais mediocridade, uma força que recusa viver pela metade. Hoje você vai descobrir o segredo por trás desse olhar, o mesmo olhar que transformou pessoas comuns em lendas, que fez sonhos impossíveis se tornarem realidade. Nos próximos minutos, você vai despertar o tigre que sempre existiu dentro de você. Você vai entender por que alguns conquistam tudo o que querem enquanto outros apenas sonham. Mas antes de começarmos essa jornada transformadora, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se essa mensagem já está mexendo com algo dentro de você, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que vem pela frente vai mudar sua vida para sempre. Na selva densa da vida moderna, onde o barulho ensurdecedor da mediocridade ecoa por todos os cantos, existe um som que corta através de todo o caos como uma lâmina afiada, o rugido silencioso da determinação. É o som que nasce quando você para de fazer desculpas e começa a fazer escolhas. É o momento exato em que você olha no espelho e vê não apenas quem você é, mas quem você pode se tornar. O tigre não nasce sabendo que é o rei da selva. Ele descobre isso através de cada batalha, cada derrota, cada vitória conquistada com sangue, suor e uma vontade inabalável de nunca se render. Assim como você, ele começou como um filhote vulnerável, perdido em um mundo que parecia maior e mais perigoso do que ele poderia imaginar. Mas havia algo diferente naqueles olhos dourados, uma chama que recusava ser apagada, não importa quão forte fosse o vento da adversidade. Você já sentiu essa chama? Aquele momento em que algo dentro de você se acende e você sabe, com absoluta certeza, que não vai mais aceitar a versão diminuída de si mesmo. É quando você percebe que toda dor, toda rejeição, toda noite mal dormida pensando em seus sonhos não realizados, tudo isso estava forjando algo extraordinário dentro de você. Não era punição, era preparação. A vida tem uma maneira peculiar de nos testar antes de nos abençoar. Ela nos coloca de joelhos para ver se temos força suficiente para nos levantarmos. Ela nos quebra em pedaços para ver se sabemos como nos reconstruir mais fortes. E quando você está no chão, sangrando, com o gosto amargo da derrota na boca, é exatamente aí que o tigre dentro de você desperta. Porque tigres não nascem em zoológicos. Eles nascem na selva, onde cada dia é uma luta pela sobrevivência, onde cada refeição precisa ser conquistada, onde cada território precisa ser defendido. E você, meu amigo, você não nasceu para viver em uma gaiola dourada de conforto e conformidade. Você nasceu para caçar, para lutar, para conquistar cada sonho que ousou sonhar. O olhar do tigre não é apenas sobre ver, é sobre enxergar através das impossibilidades até encontrar as oportunidades escondidas. É sobre manter os olhos fixos no objetivo quando todo mundo está dizendo que você deveria desistir. É sobre ter a coragem de rugir quando sua voz está tremula, de atacar quando suas pernas estão fracas, de persistir quando sua alma está cansada. Hoje marca o dia em que você para de pedir permissão para ser extraordinário. Hoje é o dia em que você olha para suas cicatrizes não como lembretes de suas derrotas, mas como marcas de honra de um guerreiro que recusou se render. Suas cicatrizes contam a história de alguém que lutou, que sangrou, que caiu e se levantou quantas vezes foi necessário. O tigre dentro de você está esperando. Ele está cansado de hibernar, cansado de se esconder, cansado de assistir sua vida passar como um espectador. Ele quer sentir o vento da liberdade em suas garras, quer provar o gosto doce da vitória conquistada com mérito próprio, quer rugir alto o suficiente para que o mundo inteiro saiba que você chegou. Existe um momento na vida de todo grande guerreiro quando ele percebe uma verdade fundamental. Não são os dias fáceis que o definem, mas sim como ele se comporta quando tudo está desmoronando ao seu redor. É quando a tempestade está mais forte que descobrimos do que realmente somos feitos. É quando as chances estão contra nós que o verdadeiro caráter se revela. O tigre mais feroz não é aquele que nunca foi ferido, mas aquele que aprendeu a transformar cada ferida em sabedoria, cada derrota em combustível para uma vitória ainda maior. Cada cicatriz em seu corpo conta a história de uma batalha onde ele recusou se render, onde ele escolheu lutar mesmo quando a lógica gritava para ele correr. Você já passou por momentos em que sentiu que o universo inteiro havia conspirado contra você? Quando as portas se fecharam uma após a outra, quando as pessoas em quem você confiava viraram as costas, quando seus sonhos pareciam mais distantes do que as estrelas no céu. Esses momentos não vieram para destruí-lo, vieram para revelar quem você realmente é por baixo de todas as máscaras e pretensões.
A adversidade é o martelo e você é o metal sendo forjado na bigorna da vida. Cada golpe não está tentando quebrá-lo, está tentando moldá-lo em algo mais forte, mais resistente, mais valioso. O diamante só se forma sob pressão extrema, o ouro só é purificado no fogo mais intenso, e sua grandeza só emerge quando você é testado além de seus limites aparentes. Pense nos momentos mais difíceis de sua vida. Naqueles dias em que você chorou até não ter mais lágrimas, em que se questionou se era forte o suficiente para continuar, em que a única coisa que o mantinha de pé era uma pequena chama de esperança que se recusava a morrer. Agora olhe para onde você está hoje. Você sobreviveu. Você não apenas sobreviveu, você cresceu, aprendeu, se tornou mais sábio. Cada não que você ouviu não era o universo rejeitando você, era o universo redirecionando para algo melhor. Cada porta fechada não era um fim, era um desvio para um caminho que você nem sabia que existia. Cada pessoa que te abandonou não estava tirando algo de você, estava fazendo espaço para as pessoas certas entrarem em sua vida. O tigre entende que a presa mais fácil de caçar raramente é a mais nutritiva. Ele sabe que vale a pena esperar, planejar, se esforçar pela caçada que realmente importa. Você também precisa entender que os objetivos que valem a pena alcançar raramente são os mais fáceis de conquistar. Eles exigem paciência, estratégia, persistência e, acima de tudo, a coragem de continuar tentando quando todo mundo espera que você desista. Suas lágrimas não foram em vão. Cada gota alimentou o solo de onde sua força cresceu. Suas noites sem dormir não foram perdidas, foram investimentos em um futuro que você ainda não pode ver, mas que está sendo construído tijolo por tijolo através de sua determinação inabalável. O olhar do tigre é forjado nestas chamas da adversidade. É um olhar que já viu o pior que a vida pode oferecer e decidiu que isso ainda não é suficiente para fazer ele desistir. É um olhar que carrega a sabedoria de quem já esteve no fundo do poço e encontrou força para escalar de volta até o topo. A diferença entre quem sonha e quem conquista não está no tamanho do sonho, mas na disciplina exercida quando as câmeras estão desligadas, quando ninguém está aplaudindo, quando não há plateia para impressionar. É nas 5 horas da manhã, quando seu corpo grita para ficar na cama, mas você se levanta mesmo assim. É aos domingos, quando todo mundo está descansando, mas você está trabalhando em seus objetivos. O tigre não se torna o rei da selva apenas por ter nascido com garras afiadas e músculos poderosos. Ele se torna o rei porque todos os dias, mesmo quando não há presas à vista, ele afila suas garras. Mesmo quando não há território para defender, ele fortalece seus músculos. Mesmo quando não há rivais por perto, ele aprimora suas habilidades de caça. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, especialmente quando você não tem vontade de fazê-lo. É escolher o caminho mais difícil porque você sabe que é o caminho certo. É dizer não para os prazeres momentâneos para poder dizer sim para as conquistas duradouras. É entender que cada pequena escolha que você faz hoje está votando a favor ou contra a pessoa que você quer se tornar amanhã. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que começaria na segunda-feira? Quantas segundas-feiras passaram e você continuou adiando seus sonhos? O tigre não conhece segundas-feiras, ele conhece apenas agora. Ele não espera o momento perfeito porque entende que o momento perfeito é uma ilusão criada pela mente que tem medo de começar. A disciplina não é sobre perfeição, é sobre consistência. Não é sobre nunca cair, é sobre se levantar uma vez a mais do que caiu. Não é sobre não ter medo, é sobre agir apesar do medo. O tigre também sente medo, mas ele aprendeu que a coragem não é a ausência do medo, é a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Você quer saber qual é o maior inimigo dos seus sonhos? Não são as pessoas que dizem que você não consegue. Não são as circunstâncias desfavoráveis. Não é a falta de oportunidades. O maior inimigo dos seus sonhos é a pessoa que você se torna quando ninguém está olhando. São as pequenas traições que você comete contra si mesmo quando pensa que não faz diferença. Cada vez que você escolhe ficar na cama em vez de ir treinar, você está votando contra a sua saúde. Cada vez que você escolhe assistir televisão em vez de estudar, você está votando contra seu crescimento. Cada vez que você escolhe reclamar em vez de agir, você está votando contra seu sucesso. E essas pequenas votações se acumulam até formar a realidade da sua vida. Mas a disciplina também funciona no sentido oposto. Cada vez que você escolhe fazer o que é difícil mas necessário, você está construindo um momentum que eventualmente se torna imparável.
Cada pequena vitória sobre si mesmo fortalece o músculo da autodisciplina. Cada vez que você honra um compromisso consigo mesmo, você está depositando na conta bancária da sua autoestima. O tigre sabe que a presa não vai aparecer magicamente na sua frente apenas porque ele tem fome. Ele sabe que precisa sair para caçar, que precisa ser paciente, que precisa estar pronto quando a oportunidade surgir. E mais importante, ele sabe que precisa fazer isso todos os dias, não apenas quando tem fome extrema. Sua disciplina é seu superpoder secreto. É o que vai separar você de todos aqueles que têm os mesmos sonhos que você, mas não têm a mesma vontade de pagar o preço. É o que vai fazer você chegar onde outros apenas falam sobre chegar. Existe uma morte que precisa acontecer antes que você possa verdadeiramente viver. A morte da versão limitada de si mesmo. Aquela versão que aceita migalhas quando poderia ter o banquete, que sussurra quando poderia rugir, que se esconde quando poderia brilhar. O tigre entende que para emergir em sua verdadeira forma, ele precisa deixar para trás a pele que não serve mais. Mudar não é apenas difícil, é assustador. Porque mudança significa deixar o conhecido, por mais desconfortável que seja, e se aventurar no território inexplorado de quem você pode se tornar. É como deixar uma casa velha e familiar para construir uma mansão em terreno desconhecido. Você sabe que a mansão será melhor, mas a casa velha é segura, previsível. Quantas vezes você se sabotou porque o sucesso parecia incompatível com a pessoa que você sempre foi? Quantas vezes você diminuiu seus sonhos para que coubessem na caixa da sua zona de conforto? Quantas vezes você escolheu ser aceito pelo grupo em vez de ser fiel a si mesmo? O tigre nunca pede desculpas por ser tigre. Ele nunca tenta ser menor para fazer outros se sentirem maiores. A transformação real exige que você questione tudo o que acreditou sobre si mesmo até hoje. Aquela voz na sua cabeça que diz você não é do tipo que consegue isso. Essa voz não é sua. Ela foi programada por anos de condicionamento, por pessoas que projetaram suas próprias limitações em você, por uma sociedade que prefere rebanhos a leões solitários. Você nasceu original, mas está morrendo como uma cópia. Você veio ao mundo com impressões digitais únicas, com uma combinação de talentos, sonhos e paixões que nunca existiu antes e nunca existirá novamente. Mas em algum lugar pelo caminho, você começou a acreditar que ser igual aos outros era mais seguro do que ser extraordinário. O tigre não se compara com outros animais da selva. Ele não olha para o elefante e deseja ser maior. Não olha para o leopardo e deseja ser mais rápido. Não olha para o pavão e deseja ser mais colorido. Ele entende que sua força está em ser completamente, intensamente, autenticamente tigre. E sua força está em ser completamente, intensamente, autenticamente você. Mas ser você requer coragem. Coragem para decepcionar pessoas cujas expectativas não se alinham com seus sonhos. Coragem para ser criticado por aqueles que nunca tiveram ousadia de tentar. Coragem para ser mal compreendido por pessoas que escolheram viver vidas pequenas e esperam que você faça o mesmo. A pessoa que você era serviu a um propósito. Ela o trouxe até aqui. Mas ela não pode levar você aonde você precisa ir. É como tentar dirigir um carro para atravessar um oceano. O carro serviu bem na estrada, mas agora você precisa de um navio. Você precisa honrar quem você foi, agradecer pelas lições aprendidas, e então ter a coragem de se despedir. Essa metamorfose não acontece da noite para o dia. É um processo doloroso, como uma cobra trocando de pele. Há momentos em que você vai se sentir vulnerável, exposto, questionando se fez a escolha certa. Mas então você vai sentir a liberdade de se mover sem as restrições da pele antiga, e vai entender que todo desconforto valeu a pena. O olhar do tigre é o olhar de quem fez as pazes com quem era e abraçou completamente quem se tornou. É um olhar que não carrega mais o peso das expectativas alheias, mas apenas a responsabilidade emocionante de honrar seu potencial máximo. Em toda jornada épica, existe um momento em que o herói percebe uma verdade revolucionária. Os mesmos obstáculos que pareciam estar conspirando para destruí-lo eram, na verdade, os ingredientes exatos de que ele precisava para se forjar em algo extraordinário. O tigre mais poderoso não é aquele que nunca enfrentou obstáculos, mas aquele que aprendeu a usar cada pedra no caminho como degrau para subir ainda mais alto. Pense na última vez que algo não saiu como planejado. Sua primeira reação provavelmente foi de frustração, talvez até raiva. Mas e se eu te dissesse que esse fracasso carrega dentro de si as sementes da sua maior vitória?
E se cada não que você recebeu foi na verdade o universo dizendo ainda não, porque algo melhor está vindo? O obstáculo não é o inimigo do progresso, ele é o próprio progresso disfarçado. É como um personal trainer disfarçado que aparece na sua vida para fortalecer exatamente os músculos que você mais precisa desenvolver. Você pode reclamar da dificuldade do exercício, ou pode agradecer pela oportunidade de ficar mais forte. Cada rejeição que você recebeu não foi uma porta se fechando, foi uma lição se oferecendo. Cada projeto que falhou não foi um desperdício de tempo, foi um mestrado em como fazer melhor da próxima vez. Cada pessoa que te decepcionou não foi uma traição, foi uma oportunidade de aprender sobre discernimento e sobre confiar primeiro em si mesmo. O tigre caça na escuridão não porque é mais fácil, mas porque é aí que suas habilidades verdadeiramente brilham. Ele desenvolveu visão noturna justamente porque precisou superar a desvantagem da escuridão. Você também vai descobrir que seus superpoderes estão escondidos exatamente nos lugares onde você se sente mais vulnerável. Aquela área da sua vida onde você mais luta pode ser exatamente a área onde você está destinado a ser um mestre. Aquele desafio que parece impossível pode ser a ponte que vai levar você para o próximo nível da sua evolução. Aquela dor que você carrega pode ser o material bruto da compaixão e sabedoria que vão inspirar milhões de pessoas. Você já reparou como as melhores histórias sempre incluem um vilão? Não é coincidência. O vilão força o herói a descobrir recursos internos que ele nem sabia que possuía. Seu obstáculo é seu vilão particular, e ele está aqui para fazer você descobrir do que você realmente é capaz quando não tem mais escolha além de ser extraordinário. A diferença entre uma pessoa comum e um campeão não está na ausência de problemas, mas na atitude em relação aos problemas. A pessoa comum vê um obstáculo e pensa, por que isso está acontecendo comigo? O campeão vê o mesmo obstáculo e pensa, que oportunidade incrível de crescer e provar do que sou capaz. Cada cicatriz que você carrega é uma medalha de honra. Cada lágrima que você derramou regou o solo de onde sua força cresceu. Cada noite mal dormida preocupado com seus problemas foi uma noite de preparação para o dia em que você finalmente o superaria. O universo tem uma maneira interessante de funcionar. Ele nunca te dá um sonho sem também te dar a capacidade de realizá-lo. Mas essa capacidade muitas vezes precisa ser desbloqueada através de desafios que forçam você a se esticar além de quem você pensava que era. Pare de lutar contra os obstáculos. Comece a dançar com eles. Use-os como parceiros de treino que vieram para te tornar mais forte, mais sábio, mais resiliente. O tigre não teme a tempestade, ele usa o vento para correr ainda mais rápido. Existe um momento na vida de toda pessoa extraordinária quando tudo muda. Não é um momento dramático com fogos de artifício e aplausos. Geralmente é um momento quieto, íntimo, quando você está sozinho com seus pensamentos e toma uma decisão que ressoa até a medula dos seus ossos. Chega. Não vou mais aceitar menos do que mereço. Não vou mais viver uma vida pela metade. Esse momento pode acontecer quando você está no chão do banheiro chorando por mais uma oportunidade perdida. Pode acontecer quando você olha no espelho e não reconhece mais a pessoa que se tornou. Pode acontecer quando você percebe que está vivendo a vida que outras pessoas escolheram para você, não a vida que você escolheu para si mesmo. O tigre tem esse momento quando decide que não vai mais se esconder nas sombras. Quando compreende que nasceu para caçar, não para ser caçado. Quando para de se comportar como presa e assume sua verdadeira natureza de predador. É um despertar que corta através de todas as desculpas, medos e autossabotagem como uma espada através da névoa. Esse momento de decisão não é sobre ter todas as respostas. Na verdade, é exatamente o contrário. É sobre estar disposto a caminhar no escuro com apenas uma pequena luz para guiar seus primeiros passos. É sobre ter fé suficiente em si mesmo para começar mesmo sem saber exatamente como vai terminar. Você já teve esse momento? Quando algo dentro de você clicou e você soube, com absoluta certeza, que sua vida antiga havia acabado e uma nova estava começando? Quando você sentiu aquela energia elétrica correndo pelas suas veias, aquela mistura de medo e excitação que vem quando você sabe que está prestes a saltar de um penhasco sem saber se vai voar ou cair? A decisão verdadeira não é apenas sobre o que você vai fazer, é sobre quem você vai ser. Não é apenas sobre mudar comportamentos superficiais, é sobre uma transformação fundamental na sua identidade. É quando você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a se ver como o arquiteto do seu próprio destino.
Mas aqui está o segredo que poucos entendem: a decisão precisa ser renovada todos os dias. Não é suficiente decidir uma vez em um momento de inspiração. Você precisa acordar todos os dias e escolher novamente ser a pessoa extraordinária que decidiu se tornar. Você precisa escolher novamente quando está cansado, quando está desanimado, quando está com medo. O tigre não decide ser feroz apenas uma vez. Ele renova essa decisão a cada caçada, a cada território defendido, a cada momento em que poderia escolher se esconder, mas escolhe rugir. Sua ferocidade não é um estado permanente, é uma escolha constante. Essa decisão vai custar caro. Vai custar relacionamentos que não conseguem sobreviver à sua transformação. Vai custar a segurança de permanecer pequeno e invisível. Vai custar o luxo de ter desculpas para seus fracassos. Mas vai pagar dividendos que você nem consegue imaginar agora. Quando você realmente decide, o universo conspira a seu favor. Oportunidades começam a aparecer. Pessoas certas entram na sua vida. Recursos que pareciam impossíveis de alcançar de repente se tornam disponíveis. Não é magia, é física básica. Quando você se alinha completamente com o objetivo, toda sua energia aponta na mesma direção, criando uma força imparável. O momento da decisão está sempre disponível. Não importa quantas vezes você tentou antes e falhou. Não importa quantos anos você desperdiçou sendo menos do que poderia ser. Não importa quão profundo você cavou o buraco da mediocridade. O momento da decisão está aqui, agora, esperando você ter coragem suficiente para abraçá-lo. Debaixo de todas as camadas de dúvida, medo e condicionamento social, existe um guerreiro que sempre soube exatamente quem você é e do que você é capaz. Esse guerreiro não foi criado pelas suas experiências, ele sempre esteve lá, esperando pacientemente o momento em que você pararia de tentar ser quem os outros queriam que você fosse e começaria a honrar quem você realmente nasceu para ser. O tigre não aprende a ser tigre. Ele simplesmente para de fingir que é outra coisa. Ele para de tentar se adequar ao zoológico e aceita sua natureza selvagem. Ele compreende que sua ferocidade não é algo a ser domado ou civilizado, é algo a ser celebrado e direcionado para objetivos dignos. Durante anos, você pode ter tentado silenciar esse guerreiro interior. Pode ter tentado convencê-lo de que era mais seguro permanecer pequeno, mais prudente sonhar baixo, mais inteligente não arriscar. Mas guerreiros não são feitos para segurança. Eles são feitos para batalhas épicas, conquistas impossíveis, vitórias que fazem história. Esse guerreiro dentro de você não se impressiona com suas desculpas. Ele já ouviu todas elas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho conexões, não tenho talento suficiente. E a resposta dele é sempre a mesma: então vamos arranjar. Vamos criar. Vamos conquistar. Porque guerreiros não esperam por condições perfeitas, eles criam condições através da ação. A ascensão do guerreiro não acontece quando você finalmente consegue tudo o que quer. Acontece quando você para de esperar por tudo o que acha que precisa e começa a trabalhar com tudo o que tem. É quando você percebe que suas limitações atuais não definem suas possibilidades futuras. É quando você compreende que cada grande conquista da humanidade começou com alguém que decidiu tentar mesmo sem garantias. O guerreiro entende algo fundamental sobre a vida. Ela não é sobre evitar a dor, é sobre escolher por qual dor você está disposto a passar. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A dor do crescimento ou a dor da estagnação. A dor de lutar pelos seus sonhos ou a dor de viver uma vida pela metade. Você já sentiu aquele fogo queimando no seu peito quando alguém disse que você não conseguiria? Aquela energia que surge quando você está com as costas contra a parede e não tem mais para onde correr além de para frente. Essa é a voz do seu guerreiro interior dizendo: agora é a nossa hora. O guerreiro não busca aprovação. Ele não precisa que outros acreditem nele porque sua fé em si mesmo é inabalável. Ele não se compara com outros porque entende que sua única competição real é a pessoa que foi ontem. Cada dia é uma oportunidade de derrotar a versão anterior de si mesmo. Mas ser um guerreiro não significa ser imprudente. Significa ser estratégico. O tigre não ataca qualquer presa. Ele estuda, planeja, espera o momento certo, e então ataca com toda a força que possui. Você também precisa aprender a escolher suas batalhas com sabedoria e lutar nelas com total comprometimento. O mundo precisa do seu guerreiro interior. Precisa da sua coragem para enfrentar problemas que outros estão fugindo.
Precisa da sua determinação para construir coisas que outros acham impossíveis. Precisa da sua voz para falar verdades que outros têm medo de pronunciar. A ascensão do guerreiro não é sobre se tornar algo que você não é. É sobre finalmente parar de fingir que você é menos do que é. É sobre olhar no espelho e reconhecer os olhos de alguém que nasceu para fazer a diferença, para deixar uma marca, para viver uma vida que vale a pena ser lembrada. Seu guerreiro interior está se levantando. Você pode sentir isso nas suas células, no seu sangue, na sua respiração. Ele está cansado de esperar. Ele está pronto para mostrar ao mundo do que vocês dois são capazes quando param de lutar um contra o outro e começam a lutar lado a lado. Chega um momento na vida de todo tigre quando ele precisa rugir. Não um rugido de raiva ou desespero, mas um rugido de declaração. Um som que corta através do silêncio da mediocridade e anuncia para o universo inteiro: eu estou aqui. Eu importo. Eu não vou mais me esconder. É o rugido que marca o fim de uma era de pequenez e o início de uma vida vivida em sua máxima potência. Seu rugido não precisa ser literal. Pode ser o momento em que você finalmente envia aquela proposta que estava adiando há meses. Pode ser quando você olha no olho daquela pessoa e fala sua verdade sem se desculpar. Pode ser quando você toma a decisão de investir em si mesmo quando não sabe de onde o dinheiro vai vir. Seu rugido é qualquer ação que declare inequivocamente que você chegou para jogar o jogo da vida para vencer. O tigre não ruge para assustar outros animais, ele ruge para se lembrar de quem é. É um som que ressoa em seus próprios ossos, que reacende o fogo na sua alma, que realinha cada célula do seu ser com sua verdadeira natureza. Quando você encontra sua voz autêntica e a usa sem medo, algo mágico acontece. Você volta a se sentir vivo. Durante muito tempo, você pode ter sussurrado quando deveria ter rugido. Pode ter pedido desculpas pela sua ambição, diminuído seus sonhos para caber nas expectativas dos outros, escondido sua luz para não ofuscar ninguém. Mas tigres não foram feitos para sussurrar. Eles foram feitos para comandar atenção, para ocupar espaço, para serem impossíveis de ignorar. O mundo está cheio de sussurros. Pessoas sussurrando desculpas por existirem, sussurrando sonhos como se fossem segredos vergonhosos, sussurrando pedidos de permissão para serem extraordinárias. Mas o mundo está desesperado por rugidos. Por pessoas que têm coragem de falar alto sobre suas visões, que não têm medo de serem julgadas por querer algo grandioso. Seu rugido vai incomodar algumas pessoas. Vai fazer alguns se sentirem desconfortáveis com sua própria pequenez. Vai forçar outros a questionarem porque eles mesmos estão vivendo vidas tão silenciosas. E isso é exatamente o que precisa acontecer. Seu rugido não é apenas sobre você, é sobre dar permissão para que outros também encontrem suas próprias vozes. Mas aqui está a verdade mais profunda: você não pode rugir com a voz dos outros. Você não pode usar as palavras que funcionaram para outra pessoa, copiar a estratégia que fez outro alguém famoso, ou imitar o estilo que trouxe sucesso para seu ídolo. Seu rugido precisa vir de um lugar autenticamente seu, precisa carregar sua essência única, sua combinação irrepetível de experiências, paixões e visões. O rugido do tigre não é apenas um som, é uma vibração que muda a energia de todo o ambiente. Quando você finalmente encontra sua voz verdadeira e a usa com total autenticidade, você não apenas muda sua própria vida, você muda a vida de todos que têm o privilégio de testemunhar sua transformação. Não espere até se sentir completamente preparado para rugir, porque esse momento nunca chegará. A preparação total é uma ilusão criada pelo medo para mantê-lo em silêncio para sempre. O tigre não espera até ter certeza absoluta de que vai capturar a presa antes de começar a caçar. Ele ruge primeiro, e depois descobre do que é capaz. Seu rugido vai ecoar muito além do momento em que você o emite. Vai reverberar nas vidas das pessoas que precisavam ouvir exatamente aquelas palavras, naquele momento, vindas exatamente de você. Vai inspirar sonhos que estavam adormecidos, vai despertar coragens que estavam hibernando, vai acender chamas que estavam quase se apagando. Todos os grandes momentos da história humana começaram com alguém encontrando a coragem de rugir. Alguém que decidiu que sua voz importava mais do que o conforto do silêncio. Alguém que compreendeu que ficar quieto não era humildade, era desperdício. Alguém que percebeu que o mundo precisava ouvir exatamente o que eles tinham para dizer. O olhar do tigre não é apenas sobre ver, é sobre ser visto. É sobre ter a coragem de ser completamente, intensamente, autenticamente você mesmo,
mesmo quando isso significa se destacar da multidão. É sobre entender que você não veio a este mundo para se misturar, mas para se destacar. Não para ser mais um, mas para ser único. Enquanto você lê estas palavras, algo está despertando dentro de você. É o tigre que sempre viveu em sua alma, rugindo baixinho no início, mas crescendo em volume e intensidade a cada segundo. Ele está cansado de esperar. Está pronto para mostrar suas garras, para revelar sua força, para assumir seu lugar de direito como protagonista de sua própria história épica. O momento é agora. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando as condições estiverem perfeitas. Agora. Respire fundo, sinta o poder correndo pelas suas veias, olhe o mundo nos olhos com a intensidade de quem sabe exatamente quem é e do que é capaz. E então, rugira. Rugira com cada fibra do seu ser. Rugira para acordar os sonhos adormecidos. Rugira para anunciar sua chegada ao palco da grandeza. Rugira para que o universo inteiro saiba que o tigre finalmente despertou, e nada jamais será igual. Seu rugido será ouvido. Sua presença será sentida. Sua história será lembrada. O tigre dentro de você não apenas despertou, ele assumiu o comando. E o mundo nunca mais será o mesmo.